Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar esse material aqui no quadro Minhas Histórias, que é Aquaman por Geoff Johns. É uma fase do Aquaman que é muito celebrada por todos os leitores e fãs do personagem, talvez seja a fase mais popular do personagem e talvez seja o título mais popular dos 952 também. Sobre o que se trata essa fase? Lá em 2011, a DC resolveu fazer um reboot na sua continuidade, fazendo assim com que ela reiniciasse grandes títulos dela, como foi o Superman, o Batman, Lanterna Verde, Flash, por aí vai. E o Aquaman entrou nesse balaio. Então, coube ao Geoff Johns e ao Ivan Reis reintroduzir esse personagem aí nesse novo universo DC. O mais curioso desse quadrinho é que eu não sei em que lugar que eu li que o Ivan Reis era doido para desenhar o Aquaman. Ele queria muito fazer um quadrinho desse personagem. E se eu não me engano, o Ivan Reis chegou a desenhar esse personagem antes na saga O Dia Mais Claro, que foi quando a DC pegou alguns dos seus personagens que estavam falecidos, que ressuscitaram na Noite Mais Densa, e fez histórias focadas neles. O Aquaman, Caçador de Marte, Desafiador, o Gavião Negro e por aí vai. Foram esses personagens que ressurgiram aí. Aqui você tem basicamente o Aquaman do zero, uma tábua rasa. O Jones ele não pega, ele não reaproveita nada que veio anteriormente. Você não tem, por exemplo, Aqualad, você não tem o filho dele que faleceu na continuidade original. Não, aqui é tudo do zero, ou seja, você não precisa ter nenhuma bagagem do personagem anterior a isso. Não, o Jones pega e começa daqui. Aqui a gente vai ter a introdução de elementos muito interessantes que foram utilizados até mesmo no filme do Jason Momoa. Por exemplo, você tem o fosso, aquelas criaturas monstruosas, abissais, são introduzidas aqui. A questão do Aquaman ter matado o pai do Arraia Negra, ter envolvimento ali com a morte do pai do Arraia, é aqui também. Toda a briga dele pelo trono, por ele ser mestiço, também, mesma coisa, e por aí vai. Quando você tem o começo dessa fase, o Jones deixa muito claro que o Aquaman, ele é piada. É um fato. Todo mundo olha pro cara e pensa, é o membro mais inútil da Liga da Justiça. O que ele pode fazer que, por exemplo, o Flash não pode? O Flash corre rápido, o Superman voa, dispara laser e é super forte. Lanterna Verde tem um anel que faz o caramba 4. O Batman, porradeiro, sabe trocar porrada com todo mundo, é um estrategista. O Cyborg, nessa época, membro da Liga, membro original, nessa época. Cyborg, um meio robô, faz armas aqui e ali, abre portais aqui a colar. Mulher Maravilha, uma guerreira milenária e por aí vai. O que o Aquaman é? Todo mundo faz piada, é o cara que fala com peixe, só é útil na água aqui, que não sei o que. O Jones deixa muito claro que não, ele não é só isso. Demonstrações de poder aqui e ali, personagem saltando meia cidade, por exemplo, detonando carro. São altos feitos que o Aquaman tem nessa fase, eu acho isso muito legal. O Jones deixa claro que o personagem é o brabo, por assim dizer. O Jones traz essa coisa que o Peter David trouxe nos anos 90, que foi a fase dele, só que sem necessidade de tirar a mão do Aquaman ou de deixar ele com um visual mega coisa. Não, ele traz o Aquaman com um visual básico, que é aquela roupa laranja com verde e com cabelo corte normal também. E você não acha o visual ridículo aqui, porque nada fica ridículo na arte do Ivan Reis. Vou mostrar uma página aqui muito boa do Ivan Reis até, ó, para vocês verem. Outra coisa também que eu tenho que elogiar é o quanto essa fase tem quadros lindos, tem páginas belíssimas. Olha isso aqui. Você acha esse cara ridículo? Não é ridículo. Outra coisa interessante é que aqui o Aquaman ele não é um cara arrogante.
Igual o Namor, por exemplo, ele não tem aquela postura de monarca arrogante, por isso ele ganha respeito. Não. O Jones deixa muito claro que o Aquaman aqui, ainda mais nessa idade que ele tá, que é seus 20 e poucos, beirando os 30, ele é um cara responsável, ele é um cara sério, mas não carrancudo. Ele é um cara, tipo assim, com uma personalidade ok, respeitável. E tem uma postura de monarca, uma nobreza ali. E eu acho que isso também é uma coisa que todo autor tem que trabalhar num personagem. Que é o quê? O que aquele personagem passa pro público leitor? Ah, o Aquaman fazem piada dele, ok. Então, como é que o Jones tira essa esse vitimismo de piada? Ele faz com que o personagem tenha uma pose austera, uma pose de realeza. Outra coisa também muito boa dessa fase é o relacionamento da Mera com o Arthur. Quando você pensa em casais icônicos, vem Superman e Lois, o Batman e a Mulher Gato, eu coloco eles nessa instância, apesar de muita gente não colocar, mas é porque eu coloco pelo fato de que a dinâmica dos dois é diferente, então merece sim entrar nesse pódio. Arqueiro Verde, Canário Negro, então nem se fala, outro casal importantíssimo da DC. Wally West e Linda Parker, Barry Allen e Iris West. Então, o Aquaman e a Mera, eles são um casal importante. E o Jones deixa isso claro. A dinâmica dos dois é muito interessante. E, entre aspas aqui, eles vivem um amor proibido. Porque o Arthur é de Atlântida e a Mera é do povo de Shebel, que é inimigo da Atlântida. Então, o Arthur ele já vive a pressão de ser meio humano e por isso não ser aceito pelos Atlantes e não ser aceito pelos humanos. E ele viveu um amor, entre aspas, proibido também. E a relação deles dois é muito bonita. Eu costumo dizer que uma das belezas de qualquer história que você vai ler é o desenvolvimento dos laços que tem ali na trama. Então, quando, por exemplo, você vê as cenas da Mera com o Arthur, é muito boa. Outro tópico muito legal é as introduções na mitologia. Você vê ali as criaturas do fosso, eles são pontapé inicial, porque o Jones ele vai pegando aqui e vai jogando mistérios para você catar junto do Aquaman. Porque o Aquaman, por ele ser meio humano, querendo, ele é um pouco cru na cultura atlântica. Igual a gente. A gente tá ali tateando no escuro igual a ele. Então ele fica se perguntando de onde vêm as criaturas do fosso. Todo esse mistério vai se desenrolar nessa fase aqui do personagem. Outro grande destaque dessa run é a rivalidade do Aquaman com a Raia Negra. Muita gente coloca que o ponto alto aqui dessa fase é o Trono de Atlântida, que é aquele arco crossover com a HQ da Liga da Justiça, também escrita pelo Jones. Mas na verdade, na minha opinião, o melhor arco aqui é os outros, que corresponde ao segundo volume do personagem nos 952. Que seria o quê? O Arraia Negra ele retorna, ele mata um monte de gente ligada ao Arthur do passado, onde ele fazia parte de um grupo de pessoas que tinham relíquias atlantes conhecidas como Os Outros, que caçavam o Arraia Negra quando ele era mais novo. Enquanto o Arthur adulto do presente tem que lidar com algumas mortes dessas pessoas do grupo, ele tem que revelar para Mera o que ele era. Aí a gente vê a evolução do personagem. Porque quando ele era mais novo, ele era alguém revoltado com o mundo, tinha acabado de perder o pai, as pessoas só exploravam ele. Então ele não ligava muito para coisas além da vingança dele, porque o pai dele morreu de um ataque cardíaco em decorrência de um confronto com a Raia Negra, que a Raia Negra queria coletar o sangue do Arthur, porque um cientista que era amigo do pai do Arthur, que ajudava a estudar a biologia do Arthur para o Arthur desenvolver os poderes dele, Dr. Shin, acaba contratando esse mercenário para só coletar o sangue. Mas aí tem um embate
e o pai do Arthur vem a falecer, o Thomas Curry. E o personagem fica irritadíssimo, fica revoltado e vai atrás do Arraia e se depara com essas pessoas. E cara, é um arco muito bom, muito bem feito mesmo. A narrativa do Jones aqui é rápida. Eu mato esse ônibus aqui em 2 dias se deixar, se eu não fizer nada, se eu não tiver nada para fazer. Eu acabo matando em 2 dias porque é uma leitura muito rápida. É uma fase com diálogos bons, com uma boa profundidade, mas com um roteiro muito fluido. E quando chega esses embates do Arraia, você vê o porquê que ele é um vilão que passa medo ali pra você. Ele é uma ameaça realmente. Ele não tem escrúpulos. O único objetivo dele é a vingança dele. E novamente tem esse ali splash pages monstruosas do Ivan Reis. Olha isso aqui, cara. Olha essa arte. É um brasileiro, cara. Não tem jeito. O Ivan Reis e o Mike Deodato pra mim são prateleiras ali de qualidade artística sem igual. Claro, tem outros grandes artistas brasileiros, mas eles dois são referência. E, cara, eu não sei descrever o que essa fase do Aquaman me empolga tanto, mas eu acho que é pelo desenvolvimento do personagem. Você tem uma jornada ali com ele muito interessante. Ele com a Mera tendo saindo daquela fase de o herói piada para um herói que é sério, é tratado com respeito. Depois você tem ali toda essa vingança do Arraia, aí chegamos a Trono de Atlântida, que tem um plot twist muito bom. Eu acho que o plot twist do final para mim é a cereja do bolo desse arco, mas o irmão do Arthur, o Orm, mestre dos oceanos, é outro antagonista também sinistro. O mais legal dessa fase é o como o Jones também trabalha essa galeria de vilões do Aquaman. Que uma coisa que muita gente não comenta é o como o Jones sabe trabalhar vilões. Você vê o trabalho dele no Lanterna Verde, o que ele fez com o Sinestro, por exemplo, deixando ele assim, não só aquele cara que quer causar medo e só quer ferrar a vida do Hal Jordan, não. Ele dá camadas complexas pro vilão que ele trabalha. O trabalho dele, por exemplo, com o, o Adão Negro, que eu acho que é referência também, na minha concepção, uma referência ali de como desenvolver um vilão que é só mal. Ele, às vezes o vilão ele pode ser só mal, mas qual é o motivo por trás disso, né? Qual é a ambição dele, ou então qual é o gatilho que levou ele a isso? Não para você simpatizar com ele, mas sim para te instigar, que eu acho que você, querendo ou não, quando a gente lê um quadrinho, ou a gente vê um filme, existem duas jornadas ali que você vai assistir, querendo ou não. Você vai acompanhar o protagonista, que é o principal olho da história, a principal visão, mas você tem um antagonista que é um reflexo, ou um reflexo sombrio, ou uma jornada, como é que se diz? Uma jornada de empecilho pro protagonista. E o Arraia aqui, o destino dele do Aquaman, são interligados por uma coisa que chega a ser boba até. É, chega a ser um acaso do destino que transformou duas pessoas que tinham alguma coisa a ver uma com a outra, o mar, mas que não tinham tanto a ver assim. Só foi um contrato bobo de extrair uma amostra de sangue que acabou juntando eles ali numa história mega sangrenta, cara. Isso é bizarramente genial, de certa forma. Agora, o Mestre dos Oceanos, eu gosto dele, eu acho ele um antagonista interessante, mas é o que eu falo. O Arraia, pra mim, é o ponto alto. É o melhor antagonista desse ônibus. Eu acho que nem o trono de Atlântida tira esse pódio dele ali assim. Pelo contrário, eu acho até que o Mestre dos Oceanos ele é um bom antagonista, mas
não tem aquela profundidade. O que acontece com o Mestre dos Oceanos aqui é que ele acaba se tornando um vilão mais por um acaso. Ele meio que é feito de peça de tabuleiro até, por, pelo maior plot twist de todos. Aliás, se vocês acompanham minhas histórias há muito tempo, vocês sabem que esse vídeo aqui é spoiler puro. O Vulco, na minha opinião, é o personagem que mais me surpreende nesse ônibus aqui. Porque ele tem uma admiração tão cega pelo Arthur, que ele acaba fazendo uma chacina, basicamente, só para botar o Arthur de volta no trono. E esse plot twist do Vulco, querendo ou não, diminui um pouco o Mestre dos Oceanos aqui. É um fato. Mas eu não acho que isso seja uma culpa ou burrice do Jones, não. O Mestre dos Oceanos se torna mais um artifício de roteiro do que um grande antagonista. No primeiro momento ele parece um grande antagonista, mas quando tu chega no final ali do Trono de Atlântida, aquela fachada se desfaz e você vê que o Vulco era o grande arquiteto desse arco. E como isso é bem desenvolvido, cara. Eu acho que não foi jogado ali, não é um Deus Ex Machina para resolver tudo, não. É só o desenvolvimento natural da história e muito bem feito. Agora, quando acaba o Trono de Atlântida, você tem ali grandes consequências. A humanidade não confia no Aquaman, os Atlantes não confiam nele, porque o Mestre dos Oceanos era um grande líder da nação. Aí chega o Rei Morto, que é o último arco do Jones. Aqui o Ivan Reis já não está mais desenhando. Quem desenha agora é o Paul Poitier, que é um artista já de longa data da DC. Não acho ele um artista ruim, pelo contrário. Abaixo do Ivan Reis, um pouco, mas não muito. Aí a gente vai ter a introdução do Corsário, que é um vilão do Aquaman também, que desde já deixa bem claro que é um vilão secundário nesse arco, que vai ter um destino até engraçado, irônico aqui, enquanto alguns personagens vão querer fazer meio que um motim contra o Arthur e libertar o Mestre dos Oceanos da superfície. Enquanto isso, o Arthur, por ter que assumir o trono pós arco da Liga da Justiça, ele vai ter que pegar e ficar longe da Mera. E isso é um castigo para ele, cara. Chega a ser triste. O Rei Morto, que é o principal antagonista aqui desse arco, ele não tem aquela grande profundidade, ele não tem grandes diálogos, mas ele é uma ameaça muito bem construída. Eu acho que toda aquela pose de grande super vilão insuperável é muito bem feita. E o retcon que o Jones faz no personagem aqui, no Aquaman, é muito bem feito. Ele faz parte da família real, da linhagem real, só que de um ramo horrível, que é do irmão do Rei Atlan, que foi o assassino da família do Rei Atlan e principal causa da Atlântida ter afundado, que o Atlan pega e afunda a Atlântida depois de toda a bobagem cagada que o irmão dele faz com ele. E o Arthur é descendente desse irmão ruim. E isso é uma jogada muito maneira. Eu acho muito legal esse final. E quando chega o final ali assim, é um final rápido, é um arco muito rápido, então não tem grande peso. Foi uma coisa maneira. Foi um enxerto legal, um encerramento bacana para essa fase. E toda a reconstrução da relação da Mera com o Arthur nesse arco, né? Fazendo com que eles voltassem ali definitivamente, também é muito bom. Como eu falei, um dos pontos altos da fase é a Mera. A Mera aqui tem um desenvolvimento muito bacana. No início mesmo tem uma edição só focada nela, nas concepções de justiça dela, por exemplo, algo interessantíssimo também. Vou mostrar a arte do Paul Poitier para vocês. Eu acho que sim, gente. É a melhor run do personagem. Eu acho difícil um autor conseguir superar o Jones. Não em qualidade de roteiro, mas sim em impacto causado no personagem. Mesma coisa que acontece com Lanterna. Eu acho que não houve, depois do Jones não houve nenhum autor que superasse ele no Lanterna Verde, no Hal Jordan, mas eu acho que já teve gente que
chegou perto de igualar, que foi o caso do Robert Venditti ali no Renascimento. Já o Aquaman, ele teve fases bacanas, ele teve o Dan Abnett, teve também a Kelly Sue DeConnick e agora tá tendo o Jeremy Adams, que desenvolveu agora o conceito do azul, né? Mas nada que, tipo assim, montasse ali a mitologia do personagem. Eu acho que todo personagem tem uma fase que é a nossa fase favorita, como por exemplo Gavião Negro. Minha fase favorita é do Robert Venditti, mas a fase mais popular, a mais famosa e a mais importante é a do Jones. Ponto. Mas, por exemplo, a minha preferência de leitura é a do Robert Venditti e acabou. O Asa Noturna, muita gente gosta do Tom Taylor. Eu gosto do Tom Taylor. Minha história favorita é o início do Tom Taylor. Mas a minha fase favorita é a do Tim Seeley, por exemplo. Então, você tem ali a fase mais importante do personagem e a sua favorita. A fase mais importante e a minha favorita do Aquaman é a do Jones, é um fato. Mas vai ter gente que vai preferir a do Peter David. E beleza. Só que é um fato. Eu, eu gosto muito de rock. O rock é meu gênero musical favorito. Mas tem uma banda que eu não consigo gostar, só gosto de uma música, é os Beatles. Eu só gosto daquela que toca no B-Movie, Here Comes the Sun. Mas não é minha banda favorita. Eu prefiro, por exemplo, de contemporâneo deles, os Rolling Stones. Mas eu admito, os Beatles são a banda mais importante do rock. Pelo fato deles serem acho que se fala precursores é, do, dos grupos musicais nesse gênero. Mas não são meus favoritos. Ponto. Minha banda favorita é a Audioslave. E caramba, a Audioslave tá longe de ser a banda mais importante do rock. Não tem jeito, gente, é assim. A gente acaba gostando muito, mas tem sempre uma fase definitiva do personagem. E a fase definitiva do Aquaman é o Jones. As adaptações, as roupagens, tudo vem dele, querendo ou não, hoje em dia. E do Ivan Reis. Então, eu acho que é uma run que todo mundo deveria conhecer, todo mundo deveria dar uma chance. Ah, Aquaman é ridículo. Não, cara, dá uma chance. É um personagem que tem seu potencial. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam. Eu acho que nesse vídeo em específico do Minhas Histórias, que voltou, eu já fiz da Mulher Gato do Brubaker, do Barry Allen, do Jones mesmo. Eu acho que nesse aqui eu consegui me expressar melhor, por incrível que pareça. Eu acho que eu tô me desenferrujando. Comentem o que vocês acharam do vídeo também, deem feedback. O que vocês acharam ruim, o que vocês acharam bom. Eu acho que, querendo ou não, isso vai me ajudar a melhorar em alguma coisa. Eu quero melhorar, né? Eu quero me aprimorar. Então, mandem aí, gente. É isso. Obrigado e tchau, tchau.